o trabalho do Dorival, ele foi um pouquinho supervalorizado Pelo na amor de temporada Deus, foi o passada. contrário. Eu vou explicar. É o seguinte. Primeira coisa que ele fez, ele simplesmente deixou o ambiente do São Paulo em paz. Sim. Gestão de grupo é fundamental. O cara conseguiu deixar o ambiente em paz. Perfeito. Tirou melancolia, né? É assim, Logo na sequência ele consegue organizar o time do ponto de vista tático. Então o Rafinha, praticamente um terceiro zagueiro pelo lado direito, para deixar o Caio Paulista como um ponta e Nestor e Rato por dentro, um São Paulo de posse de bola e com muita disciplina para marcar. Perfeito, perfeito. Só que logo na sequência o São Paulo faz um pífio Campeonato Brasileiro, ganhando uma partida fora de casa na penúltima rodada contra o Bahia. Só. E pra mim, o título da Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu aquele título por conta de 3 fatores que foram fundamentais. O Dorival, não estou diminuindo a importância dele no título da Copa do Brasil, muito pelo contrário, certo? O Dorival, o fator Lucas, que aumenta o patamar do time, ele faz uma partida contra o Corinthians brilhante, e o Morumbis. O poder de mobilização que a casa conseguiu, deixando os adversários bastante desconfortáveis, também foi um ponto determinante nessa conquista. Então, o São Paulo conseguiu um poder de mobilização muito grande para conquistar o título da Copa do Brasil. O São Paulo ainda não tinha mudado de patamar. Certo? Aliás, eu vou me estender aqui um pouquinho porque eu penso da seguinte forma. Instituição forte, campo forte. Instituição fraca, campo fraco. Certo? Se vocês repararem os últimos anos do São Paulo que sempre ocupou a primeira prateleira do futebol brasileiro, ele tem dificuldade para se estabelecer ou se restabelecer nessa posição no futebol nacional. Então ele ganha o título paulista, há um poder de mobilização para aquele torneio, São Paulo emenda uma temporada na outra, mas ele não consegue a consistência e depois ele briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Começa o próximo ano, o Rogério leva o São Paulo a 2 finais de campeonato, mas o DM continua cheio, os salários continuam atrasados e o São Paulo não consegue segurar o Ceni por conta de problemas internos, e aí, mais uma vez, o São Paulo se vê obrigado a mudar de treinador. Vem o Dorival Júnior, o São Paulo conquista a Copa do Brasil. Aliás, nesse mesmo ano o São Paulo cai nas quartas de final do Paulistão. Mais uma vez ele não demonstra consistência. Aí ele consegue o título da Copa do Brasil, mas depois ele fica ali olhando para a parte de baixo da tabela, flertando com a zona de rebaixamento, deixando o torcedor bastante desconfiado. Ou seja, quando começa 2024, poucos apontavam o São Paulo como um dos principais favoritos às conquistas. Por que isso? Porque até hoje o São Paulo não consegue voltar para a primeira prateleira. E eu acho que tem muito a ver com a instituição. A dívida ela não diminui ou ela diminui com muita dificuldade. É uma gestão que está lá há 4 anos, tem aspectos positivos e negativos. Mais uma vez a gente ouve sobre problemas na estrutura que hoje os atletas têm à disposição. É o DM ou o Refis, que já foi transformado em Refis Plus, certo? Mais uma vez, os jogadores convivem com atrasos, que é algo absolutamente normal na atual gestão. E mais uma vez o São Paulo troca de treinador. Então você vê que os problemas eles continuam os mesmos. O São Paulo sai do nada para chegar em lugar nenhum. Aí você pode ter um poder de mobilização um pouco maior para uma determinada competição, e acho que esses caras têm muita responsabilidade nisso, porque me parece um grupo extremamente comprometido com a instituição. Diante de tantos problemas, os caras estão lá, certo? Mas você vê que ele não tem consistência, ele não demonstra consistência, porque eu acho que ainda a instituição ela passa por um período de fragilidade. Eu concordo plenamente com o diagnóstico, mas aí o diagnóstico para mim valoriza ainda mais o trabalho do Dorival. Mas por que você tá falando do Dorival? Porque o Dorival colocou o Alisson no time, o Alisson é o principal jogador do São Paulo, por exemplo, falando na boca do Zubeldia. Isso é verdade. Não, tudo bem. Nós estamos dizendo assim que essa temporada começaria com o São Paulo tendo o Dorival como técnico com uma perspectiva. Sim. Com uma perspectiva otimista. Sim. Porque dentro de campo, ambiente estava resolvido e tinha um time, tinha um tipo de jogo.
Sai o Dorival por conta dele, por culpa dele. É nesse ponto que eu vou chegar. O certo, cara chegou umas semanas antes de começar a temporada e falou, valeu, tô indo embora aí, beleza. Tchau. Só que assim, a escolha do São Paulo para a substituição do Dorival não fazia o menor sentido pela temporada que viria por aí. Agora nós estamos na mão de um técnico argentino, recém-chegado, com outras ideias e tudo mais, né? Só estou falando do Dorival porque, além de tudo que o Ivan falou, essa situação do Alisson me pega demais. É uma das grandes sacadas de um técnico nos últimos tempos do São Paulo, uma mudança completa de posição de um jogador que ontem foi o melhor jogador em campo de novo e que jogou no lugar do Pablo Maia, ele, não o Bobadilla especificamente, né? Então é um jogador que era um dos perseguidos pela torcida, jogava de ponta, errava tudo, não tinha explosão para jogar de ponta, foi titular lá, a gente viu contra o Del Valle lá em Córdoba, dava dó dele jogando de ponta direita, ele de ponta direita e o Patrick de ponta esquerda, e no meio de campo ele é um monstro, um leão, eu acho muito que por conta da sacada do Dorival.